Olá, boa noite a todos. Muito obrigado por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito que oferece o grupo Conhecimento de Si Mesmo. É um curso que nós estamos passando de forma virtual, ao vivo, e também de forma presencial. Também estamos passando por chamada de vídeo, por Google Meet ou por chamada de vídeo no WhatsApp e também através do Skype. Aquelas pessoas que queiram conhecer melhor, participar dos nossos grupos do WhatsApp, podem ingressar clicando num link que consta na descrição dos nossos vídeos. Então este curso tem o objetivo de nos ensinar as técnicas, as fórmulas ou a fórmula para se chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. São 50 conferências em uma primeira fase e mais 25 conferências em uma segunda fase. Hoje nós vamos abordar o tema número 40 da fase A, que é o sacrifício pela humanidade. Então esse trabalho, o trabalho de autorrealização, trabalho para se alcançar o objetivo da existência, se faz trabalhando com os 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores são o nascimento, que é sexual, é o trabalho positivo com as energias sexuais. O segundo fator é o trabalho de morte psicológica, que é eliminar os defeitos psicológicos para então melhorar de fato. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade, que é compartilhar estes ensinamentos com as demais pessoas da humanidade. Então, quando o ser humano foi enviado ao planeta, este ensinamento já veio junto, já foi enviado junto. Porque seria injusto que o Criador nos enviasse para cá e não nos colocasse uma finalidade, um objetivo para essa manifestação. E também seria injusto que não nos entregasse o manual da existência. Então esse ensinamento nós podemos dizer que é o manual da existência. Se nós viemos ao planeta, viemos com um objetivo, e esse objetivo deve ser ensinado. Nós precisamos aprender, precisamos descobrir qual é a razão da nossa existência e então trabalhar no sentido de alcançar esse objetivo. E para alcançar esse objetivo é preciso trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. De outra forma, não é possível alcançar o objetivo da existência. Não há outro caminho.
O caminho é os 3 fatores. Então, estes ensinamentos estão contidos nos 4 pilares da sabedoria. Os 4 pilares são a arte, a ciência, a psicologia ou filosofia e a mística. Então, a arte é exatamente trabalhar com a energia sexual de forma positiva. Então, nesse pilar da arte, nós aprendemos sobre o trabalho positivo com as energias sexuais. No pilar da psicologia, nós aprendemos a descobrir os nossos defeitos psicológicos e eliminá-los. Eliminá-los de fato, não apenas controlá-los, e sim eliminar, extirpar da nossa psique o ego. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade, está no pilar da ciência, na mística. Então, a mística é o pilar onde nos ensina a desenvolver o verdadeiro amor, que é compartilhar com as demais pessoas, com os demais da humanidade, o ensinamento que proporcione a elas a oportunidade de também trabalhar no sentido de alcançar a autorrealização. Então, esta palavra sacrifício pela humanidade significa, na verdade, o sacro ofício ou ofício sagrado. Então, para a pessoa que conhece esses ensinamentos, ela tem o dever de compartilhar com outras pessoas, de compartilhar com os demais, para que também os demais tenham a possibilidade de alcançar esse objetivo. E isto é assim para que esse ensinamento não seja interrompido a divulgação, a propagação desse ensinamento. Então, é um fator. Para fazer o trabalho, nós precisamos trabalhar com os 3 fatores. E este que vamos falar hoje, que estamos falando, é o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade. Então, a humanidade vive de forma completamente adormecida, fascinada com as coisas materiais, com as coisas da personalidade. Então, algumas pessoas têm inquietudes espirituais. Muitas pessoas têm inquietudes espirituais. Porém, se envolvem com as coisas materiais e ficam fascinadas, e quando se dão conta, a vida passou e não se descobriu, não se encontrou a razão de existir. Então, a fascinação pelas coisas materiais adormece a consciência, adormece a nossa consciência, e nós perdemos esse interesse pelas coisas espirituais, pela fascinação. E então
a pessoa procura resolver, a humanidade toda, procura resolver as coisas materiais com o material. Então isto é bastante complexo, mas vamos procurar dar uma ideia. Então, a humanidade, luta por conseguir as coisas materiais com o trabalho, com a luta, com a força, com sofrimento, na verdade. E acredita que a única forma de conseguir, de viver uma vida razoável, é trabalhando muito, trabalhando fisicamente, e não compreende que se nós trabalhar sobre nós, melhorando o nosso interior, essas coisas materiais nos serão dadas por acréscimo. Então existe uma frase na Bíblia, na própria Bíblia, que o Cristo diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Porém, a humanidade não busca internamente esse bem viver. Ela busca externamente, busca por fora. E na verdade, nós devemos buscar por dentro, melhorar internamente, que as coisas externas vão se acomodando, vão sendo resolvidas. Então a humanidade vive fascinada com as coisas materiais e busca tudo, quer conseguir tudo através do material. Trabalha, luta a vida toda e no final das contas tudo se perde, porque o material é passageiro, e o que não é passageiro é este conhecimento, o conhecimento de si mesmo. Então esse conhecimento não se perde, esse conhecimento permanece. Então quem tem esses ensinamentos, a pessoa que conhece esses ensinamentos, tem a responsabilidade de propagar, de levar a outras pessoas, aos demais da humanidade, esse ensinamento. Então é uma responsabilidade muito grande. E aquela pessoa que tem o ensinamento, que conhece esses ensinamentos e não divulga, não trabalha pelos demais, está sendo egoísta. Egoísta porque conhece o ensinamento e não compartilha com os demais. Então isso gera uma dívida kármica para outra existência. Então essa dívida, esse karma, o karma da pessoa que tem o ensinamento, que conhece esses ensinamentos e não propaga, não se sacrifica pela humanidade, não entrega esse ensinamento, é a cegueira, porque ela não deu a luz a outras pessoas. Então ela é privada da luz, é privada de ver, de enxergar na próxima existência. Então
Então, o trabalho de sacrifício da humanidade, pela humanidade, é entregar este ensinamento aos demais. E é obrigação de cada um, da pessoa que conhece o ensinamento, é entregar. Então, este curso é passado de forma cíclica, de forma contínua. Quando nós terminamos um temário, nós reiniciamos novamente desde o tema número 1 e vai se passando tema por tema até chegar novamente no final do temário e outra vez se reinicia o temário. Então, o fato de estar entregando, de estar nos exercitando, isso nos amadurece a compreensão deste ensinamento. Então, quando nós ensinamos, nós estamos trabalhando para o Pai, para o nosso Pai. E então a sabedoria do Pai se manifesta. Então, quando alguém trabalha pelos demais, entregando o ensinamento, essa pessoa vai amadurecendo, vai compreendendo cada vez mais o próprio ensinamento. Então, dessa forma, não se estanca, não se esquece do ensinamento, vai sempre atualizando, vai sempre se atualizando e vai cada vez compreendendo melhor cada tema, cada prática que se ensinam aqui. Então, não cai na entropia, a entropia não pega, porque a pessoa está dando oitavas, está trabalhando sobre si, e isso vai amadurecendo a compreensão. Cada vez que se passa um temário, se melhora a compreensão. Então, isso nós, no início, nós pensamos que já sabemos muito do ensinamento. E cada vez nós temos percebido que cada vez que nós vamos preparar uma nova conferência, porque as conferências não devem ser a mesma coisa sempre. Um texto que se vai decorar e entregar, ou até ler esse texto, sempre, cada vez a mesma coisa. Cada conferência sai de um jeito, deve ser espontânea. Então, cada vez que nós vamos preparar um tema para passar, nós temos percebido que não sabemos nada sobre esse tema. Então, cada dia parece que sabemos menos. Isso nós temos percebido, e é pelo fato de estar se aprofundando na compreensão, e se encontra detalhes na conferência que antes não se compreendia e que cada vez vai se compreendendo um pouco mais. Então, parece que não se sabe nada. Nós temos percebido isso quando vamos pegar um guia que temos para as conferências, um resumo,
nós percebemos que não tínhamos compreendido aquilo ainda, não compreendemos. E isso é cada vez que se vai preparar um novo tema, temos percebido que não compreendemos esse tema ainda. Sempre surge algo parece que novo. Então isso é novo para nós, que a compreensão vai amadurecendo, vai melhorando, nós vamos nos aprofundando. E esse é o objetivo das conferências serem de forma cíclica. E os mestres prepararam este conteúdo porque sabem o que é necessário praticar para se chegar ao objetivo da existência, que é a autorrealização. Então, esse resumo nós devemos nos aprofundar da nossa forma, com a nossa peculiaridade de expressão. Nós devemos nos expressar naturalmente, que então o ser vai nos soltando a sabedoria, o que nós temos que dizer. Então isso deve ser espontâneo, não deve ser de forma mecânica, de forma decorada, para que o ser possa então se expressar. Se nós fizermos de forma automática, de forma decorada, o ser não se expressa e não nos atualiza. Então, dessa forma, nós vamos cada vez que se passa as conferências, vamos aprendendo um pouco mais. Então, a forma, os detalhes para se entregar essas conferências são que devem ser entregues, esse ensinamento deve ser entregue puro, deve ser entregue de forma completa, não se tirar nada e também não acrescentar nada, porque o ensinamento está completo, foi preparado pelos mestres, e nós que temos a consciência adormecida não devemos modificar nada, devemos sim colocar a nossa compreensão espontânea e nos vigiar para continuar fiel ao ensinamento. Nós não podemos ocultar, não podemos deixar de falar algo talvez por medo de que uma pessoa que não conheça o ensinamento, de medo que ela se impacte e não siga o ensinamento, não continue estudando. Então, aquela pessoa que não está preparada, ela não recebe o ensinamento de forma assim natural. Ela se impacta, se assusta e se retira. Porém, isso não é a nossa competência modificar, atenuar, não falar as coisas profundamente, temendo que uma pessoa se impacte e não prossiga ensinando, não prossiga estudando. Porque se a pessoa está preparada,
ela se impacta e esse impacto é positivo. Porém, se uma pessoa não está preparada, se ela não está no ponto ainda, como se diz, ela se impacta e esse impacto é negativo para ela. Porém, não deve ser da nossa culpa. Nós temos a obrigação de entregar o ensinamento completo, fiel. E então a pessoa deve ter condições de analisar o ensinamento completo e resolver se ela quer ou não quer continuar. Se ela não estiver preparada, ela não vai permanecer. Porém, isso não é não é de nossa competência. Então, nós devemos entregar o ensinamento completo, puro, sem modificar, sem acrescentar e sem retirar nada. Então, deve ser gratuito, deve ser completamente gratuito e desinteressado. Nós não recebemos doações, não recebemos ajudas espontâneas de ninguém. Então, cada instrutor é responsável pelo trabalho, pelos custos. Então, o que pode acontecer é um grupo de instrutores se reunirem e fazerem um acordo, cada um que ajude como possa. E esse grupo então faz divulgação em conjunto. Porém, não se estabelece uma cota para ninguém. Deve ser espontânea. A pessoa, o instrutor, colabora como pode. E existem muitos instrutores que trabalham de forma individual, de forma solitária mesmo. No nosso caso aqui, que nós estamos numa região onde só estamos nós e nós trabalhamos isoladamente, fisicamente isolados, mas nós estamos sempre em contato com outros companheiros de outras localidades, de países também, de outros países, e entregamos o mesmo ensinamento. Então, o que importa é o ensinamento ser íntegro, o ensinamento ser puro, que seja entregue dessa forma, puro, gratuito e sem nenhum tipo de colaboração de pessoas que venham a estudar, que venham estudar conosco. Então, já houve casos de pessoas que se ofereceram, que ofereceram ajuda financeira. Mas nós naturalmente recusamos, porque o trabalho de uma pessoa, o trabalho de autorrealização é feito pela pessoa. Então, se ela recebe ajuda, quem estaria pagando é a outra pessoa. Então, este ensinamento não se compra com dinheiro. E se a pessoa quer trabalhar, ela quer trabalhar quer colaborar na divulgação, ela tem que se preparar, ela deve primeiramente assistir às conferências, começar desde a fase A, assistir às conferências, compreender e se preparar para ser um instrutor ou uma instrutora.
E então aí ela vai trabalhar com o seu conhecimento, com a sua da sua forma, e vai usar esses recursos que ela estava então antes oferecendo a nós, por exemplo. Então, para trabalhar no terceiro fator, eu preciso compreender o ensinamento. Então, se uma pessoa fosse colaborar financeiramente, ela estaria querendo comprar a autorrealização, e a autorrealização não se compra, se conquista com os três fatores. E não é pagando que se vai conseguir a autorrealização. É trabalhando na prática. E isso não é o valor físico que vai contar o esforço empreendido para fazer a divulgação. Então, o valor não conta. Então aí nós podemos recordar de inclusive foi o Mestre Jesus que disse que uma senhora que tinha muito pouquinho recurso, ela tinha, por exemplo, R$1, e ela foi fazer uma oferta, ela deu R$1. Então o Mestre Jesus disse: essa senhora foi a que mais deu, porque ela deu tudo que tinha. Então não é o valor, é o amor que está ali nessa doação que ela fez. Ela deu tudo que tinha. Então, o que importa é o interno, é o nosso, a dedicação interna, e não o aparente, não que uma pessoa faça muito externamente, empregue muito dinheiro, porém se ela não trabalha internamente, isso não tem valor, não conta. Então o que vale é o amor que essa pessoa, que cada um empregue no trabalho. Então são muitos detalhes que envolvem a entrega do ensinamento. Não se deve misturar com outros ensinamentos. Nós devemos entregar o ensinamento puro, assim como nós recebemos, assim como os mestres nos legaram esse ensinamento puro. Assim é que nós devemos entregar, porque é esse o conteúdo necessário para que alguém alcance o objetivo da existência. Então, quem somos nós para raciocinar e querer aumentar alguma coisa ou retirar alguma coisa, algum conteúdo? Então nós devemos entregar as 75 conferências e não apenas escolher algumas que ao nosso juízo sejam as mais urgentes, e entregar 3 ou 4 conferências. Por exemplo, entregar só o desdobramento astral, entregar o desdobramento astral e a prática de morte. Não basta. Temos que entregar o ensinamento completo, as 75 conferências, porque esse é o conteúdo que é possível praticar e é possível alcançar a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Então,
as razões pelas quais nós devemos entregar o ensinamento, que esse trabalho é um trabalho do ser, do nosso ser. Então, quando nós entregamos, o ser se expressa e nós aprendemos. Então, aquilo que se dá, aquilo se recebe. Então, se nós ensinamos este ensinamento a outras pessoas, nós vamos aprender esse ensinamento. Então, aquela pessoa que tem e não dá, não ensina, o que ela já aprendeu, ela perde. Então, é lei. Daquilo que se dá, se recebe. Então, aquela pessoa que tem e não dá, ela não recebe. E até o pouco que ela tem, ela perde. Isso é a lei do karma. Então, o ser, o nosso ser, é o maior. E a razão de ser, do ser, é o mesmo ser. Então, ele existe por si. Ele não existe para outra coisa. Ele existe pela autorrealização. Então, essa frase que diz o ser é o ser, e a razão de ser do ser é o mesmo ser. Então, o ser é o maior, e ele existe pela autorrealização. A razão dele existir é a autorrealização. Então, não fica outra alternativa. Temos que entregar o ensinamento, porque esse é o objetivo do nosso ser, a autorrealização. Então, porque este trabalho é uma obra de amor, e então o amor está nas obras, não nas intenções. Então, o amor se demonstra com obras. Então, a obra é entregar o ensinamento, é propagar este ensinamento para oportunizar a outras pessoas que também possam trabalhar no sentido de alcançar a autorrealização do seu ser. Então, quando se trabalha com a morte psicológica, vai liberando as chispas, vai liberando a essência. Então, a nossa essência está presa nos defeitos psicológicos. E nesta figura, os nossos defeitos aí estão representados nessas partes pretas. Aí está o defeito psicológico que enfrasca a essência. Então, aí, com a liberação, com o trabalho de morte, vai se liberando essas essências. E então essas essências, essas chispas vão sendo, vão despertando. Então, são muitas razões para entregar este ensinamento, para que se possa nascer, é preciso sacrificar-se pela humanidade. Para que se possa morrer, é preciso sacrificar-se pela humanidade. Então, as razões para entregar o ensinamento são muitas, porque essa é a fórmula, não existe outra.
Não há outro jeito, não há uma forma alternativa. A forma de se chegar à autorrealização é os três fatores e precisam ser de forma equilibrada para que se prospere em um fator, é preciso trabalhar com o outro. Então, um depende do outro. Então, por exemplo, para a pessoa nascer, ela precisa morrer. E para morrer, ela precisa, então, trabalhar sobre o sacrifício pela humanidade. Então, e para trabalhar com o sacrifício, ela precisa eliminar o eu do medo, por exemplo, a vergonha de falar em público, a vergonha de se expressar. Então, ela precisa morrer esse orgulho para, então, trabalhar no terceiro fator de uma forma cada vez mais espontânea, cada vez mais natural. Então, ela precisa eliminar o defeito do orgulho, do medo, por exemplo, o medo de falar em público. Então, com o sacrifício pela humanidade, se adquire o Dharma, o que é o dinheiro cósmico. Então, quando alguém se sacrifica, ele adquire dharmas e assim pode negociar o karma, porque quando nós vamos eliminar um defeito, esse defeito, para nós eliminar ele, nós precisamos pagar a dívida que ele tem. Então, todo defeito tem dívida. Então, para pagar essa dívida, para eliminar o defeito, nós precisamos pagar a dívida, pagar a dívida dele, porque nós vamos matar ele. Então, precisamos pagar a dívida. E a dívida nós vamos pagar com o Dharma. E o Dharma se consegue trabalhando no sacrifício pela humanidade. Então, é uma coisa depende da outra. Um fator precisa do outro. E todos precisam de todos. Então, não é possível fazer a autorrealização, trabalhar na autorrealização, trabalhando com um ou dois fatores. São três fatores, são os três de forma equilibrada. Então, quando nós ensinamos, quando uma pessoa ensina, quando o instrutor está ensinando, ele está em contato com a força do Pai. Então, essa força, a força do Pai, é que nos dá a sabedoria, que nos dá a compreensão, o amadurecimento para cada vez entregar um ensinamento mais simples, mais puro, com as nossas palavras. Então, não é necessário palavras bonitas, palavras requintadas. O importante é que sejam palavras que traduzam o que o ensinamento contém. Então, não é necessário grandes conhecimentos intelectuais. O importante é compreender o ensinamento, e se compreende o ensinamento praticando. Quando se pratica, se experimenta, por exemplo, a morte psicológica. Quando nós praticamos e eliminamos um defeito, nós temos
a compreensão, a nossa essência liberada tem a compreensão de como foi eliminado esse defeito, e isso se pode ensinar a outras pessoas. Se pode ensinar de forma mais espontânea, natural, e não de forma decorada, de forma de papagaio, como se diz. Então isso é para que nós, essa sequência, essa continuidade, é para que não caia na entropia, para que não se esqueça do ensinamento, para que nós não esqueça e todos os dias esteja praticando, todos os dias praticar para se aprofundar sempre mais. Porque se nós paramos, a entropia pega e nós não nos atualizamos, ficamos parados, ficamos congelados, como se diz. Então, quando se ajuda alguém, quando se trabalha, quando se ensina, nós sentimos uma satisfação de ter colaborado com alguma pessoa, com as pessoas. Então, quem paga, quem nos dá esse Dharma é o Pai interno da pessoa que recebe o ensinamento. Então, existe um ditado que as pessoas dizem até de forma mecânica, mas se nós formos refletir, nós vamos compreender. Quando alguém faz alguma coisa, presta um favor a outra pessoa, ela diz, Deus lhe pague. Então ela está dizendo, sem saber, ela está dizendo que Deus lhe pague, o meu ser que te pague. E é assim que acontece. Quando se faz alguma coisa, e no caso estamos falando do entregar o ensinamento, quando se entrega o ensinamento a uma pessoa, o ser dessa pessoa nos paga, internamente ele nos paga. É depositada na nossa conta interna algumas moedinhas que são o Dharma, e é depositado pelo ser da pessoa que foi que recebeu o ensinamento. Então a pessoa diz, Deus lhe pague, quando se faz qualquer coisa. Está relacionado a esse detalhe profundo. Então são são detalhes, são coisas que nós vamos compreendendo quando quando praticamos a nossa compreensão amadurece. A compreensão amadurece conforme vai se praticando. Então nós não devemos nos preocupar, devemos praticar o terceiro fator. Então a primeira forma de praticar o terceiro fator é quando nós começamos a assistir às conferências. Começamos a assistir, já começamos a aprender. Então se a pessoa gostou, ela já compartilha com outro, já com os familiares, com os amigos mais próximos, depois já com pessoas que não conhecem, já pode então entregar um panfleto. Numa conversa que seja uma conversa de trabalho mesmo, de qualquer assunto, se pode pegar um gancho e
e lançar uma isca para essa pessoa, que ela, se ela gostar, nós podemos então falar um pouco mais. Então, nós devemos respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Se nós, por exemplo, largamos uma isca, como dizemos, e a pessoa não se interessou, nós não insistimos. Não se deve insistir com ninguém. Deve respeitar o livre-arbítrio. É um fator de suma importância. Porque se a pessoa não se interessou, é porque ela não está preparada. E ela tem o seu pai interno. O pai interno da pessoa que vai resolver, que sabe o que essa pessoa deve fazer. Se a pessoa não se interessou, então não se insiste, não se fica insistindo, convidando novamente. Então, a forma de ir se trabalhando com o terceiro fator, a pessoa começou a assistir às conferências, já gostou, ela já está trabalhando com o terceiro fator, já está se preparando. E depois a pessoa assistiu às conferências, ela quer se tornar um instrutor, ela vai se preparar, vai se aprofundar, vai então participar mais de perto do ensinamento. Então ela precisa receber, ela precisa de um aval de um instrutor. Para se tornar um instrutor, a pessoa precisa de um aval. Então ela vai participar de uma atividade que aqui internamente nós chamamos fogueio. A pessoa vai estudar a conferência, vai refletir, vai compreender e ela vai então passar essa conferência ao instrutor, para que ele veja se a pessoa tem já condições de dar essa conferência, de ditar a conferência a outras pessoas. Então, ela vai estudando tema por tema e vai se preparando para se tornar um instrutor ou uma instrutora. E então ela vai poder, quando um instrutor que está acompanhando essa preparação, quando ele disser que você pode dar as conferências, a pessoa pode já então começar a ditar as conferências. E ela vai então trabalhar já por sua conta. Depois que o instrutor deu esse aval, ele já não vai mais interferir, fiscalizar o que essa pessoa, que esse novo instrutor está fazendo, se está fazendo bem ou não. Ela pode colaborar, pode esclarecer. Se a pessoa pergunta, se a pessoa pede a sua opinião, mas ele não vai intervir mais, porque ele já deu o seu aval, e isso autoriza que a pessoa se torne um instrutor, se tornou um instrutor, e ela vai trabalhar da sua forma, respeitando esses requisitos. Então, é uma responsabilidade do instrutor que prepara outro instrutor. É responsabilidade. Porém, se o novo instrutor falha, aí já é responsabilidade
dele, se ele foi preparado, foi instruído, foi orientado. Esse novo instrutor já assume a responsabilidade e ele deve então seguir esses princípios. Então, o sacrifício pela humanidade é um ingrediente, nós podemos dizer, é um dos 3 ingredientes para a autorrealização íntima do ser. Nós precisamos trabalhar com o nascimento, com a morte psicológica e com o sacrifício para a humanidade. São esses 3 ingredientes que vão proporcionar a possibilidade de a pessoa, do estudante, ingressar no caminho iniciático, no verdadeiro caminho iniciático. Não um caminho teórico, caminho pseudo esotérico. Se o estudante trabalha com os 3 fatores, ele então vai experimentar o verdadeiro caminho iniciático. E isso é o que vai levar, é o que pode levar à autorrealização íntima do ser. Então, esse trabalho não é teórico, não é um trabalho intelectual, não é algo externo. Vamos conquistar todas as coisas a partir do interno. Então, vamos trabalhar internamente. Então, não precisamos correr atrás das coisas externamente. Se nós organizamos a nossa psique, organizamos o nosso interior, o exterior vai se organizando de forma natural e não precisa correr atrás externamente. Mesmo porque quando se trabalha com a morte, a pessoa elimina o desejo, elimina aquela preocupação de ter algumas coisas e vai percebendo que aquilo não é não é o essencial, e ela vai perdendo, deixando de ter alguns desejos, vai percebendo que muitas coisas que antes se valorizava tanto, não tem tanto valor. E muitas coisas que a humanidade, que as pessoas valorizam, não tem valor, na realidade não tem valor. Então, um iniciado, que está trabalhando sobre si, ela não tem em abundância, mas ela tem o necessário. E não é preciso se preocupar com o amanhã. Então, o próprio Mestre Jesus ensinou que deveríamos ser como as aves dos céus, que não plantam, que não colhem e que não fazem estoque em paióis, por exemplo. E, no entanto, elas têm tudo o que precisam. Elas têm, todo dia elas têm o que necessitam para aquele dia. Então, tudo está organizado para que funcione de forma a proporcionar o que nós necessitamos para viver, nós teremos. Então, nós podemos refletir um pouquinho sobre as próprias aves e sobre o que elas comem. Então,
as frutas, mesmo que as frutas que nós comemos, elas dão cada uma em uma época do ano. Seria desequilibrado se todas as frutas dessem e amadurecessem na mesma época. E aí passava o resto do ano sem nada, sem frutas. Então tudo está organizado de forma muito sábia pelo Criador, que em todas as épocas vai ter algo para aquelas aves comerem. E tem aves que comem uma coisa, outras comem outra, e assim está organizado. Então, o nosso caso também, o caso do ser humano também está tudo organizado de forma muito sábia, e que não vai faltar nada se uma pessoa está trabalhando, se ela trabalha com os 3 fatores. Tudo vai organizando, porém se organiza de dentro, a partir do nosso interior, se organiza, e não é preciso correr atrás externamente, se preocupar, correr atrás disso, correr atrás daquilo, porque o Criador provê tudo o que se precisa, tudo o que se necessita. Então, trabalhar com o terceiro fator é entregar esse ensinamento, e é trabalhar desde o interior, buscar por dentro e não correr atrás das coisas fora, se preocupar com as coisas por fora. Então, este tema é muito interessante, refletir sobre ele, e se nós compreendemos que a razão da existência é essa, é porque nós estamos preparados. Então, aí o ensinamento está aí à nossa frente, e nós podemos praticar e devemos compartilhar com os demais, para que esse ensinamento não se perca, que ele não se estanque, para que não se deixe de entregar o ensinamento. Então é por isso que é uma obrigação daquele que vai trabalhar, que quer a autorização, entregar o ensinamento a outros, para que ele não fique, para que nunca o ensinamento se oculte da humanidade. Então essa é a razão, é para que a pessoa divulgue, que ela trabalhe, que ela entregue, que ela passe para frente. Porque se não fosse um dos ingredientes indispensáveis, a pessoa aprendia, faria, e o ensinamento deixaria de ser entregue. Então, exatamente é por isso que ele é um ingrediente que deve que está sempre deve estar sempre sendo entregue. Então, nós vamos deixar aqui, como sempre gostamos, o nosso contato no WhatsApp. É esse aqui, ó. 55 é o Brasil, 62 é a região, 991 92 9355. Aí, ó, o nosso contato WhatsApp ou Telegram. E dessa forma nós damos por encerrada essa conferência e convidamos para
a próxima. Nós passamos dessa forma terças e quintas-feiras. E também de forma presencial aos domingos e através de videochamada nas quartas e aos domingos.